Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é videoaula de estequiometria simples. Forte abraço para o meu amigo Marcos Palmeira. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco Biscoitinho do Binho. E essa é mais uma videoaula onde agora nós vamos falar sobre cálculo estequiométrico, a matéria que mais cai em todo vestibular. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência de sempre. E é claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa continuar produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Vamos lá? Vamos aprender? Muito bem. Bom, o que vem a ser estequiometria, ou que nós vamos chamar de cálculo estequiométrico? É o cálculo que estipula a quantidade de substâncias que reagem ou são produzidas em uma reação química. A estequiometria é quando eu te dou o dado de uma substância e ele vai te perguntar dado de outra substância, que você vai ter que fazer uma relação através de uma reação química. Então é muito importante que você saiba que tem a reação química envolvida e que os coeficientes, aqueles que a gente usa para balancear a equação, eles vão dizer para a gente qual é a proporção em número de mols que você vai ter de cada substância química reagindo e sendo produzida, certo? Como assim, Binho? Não entendi nada. Então, vamos devagar. A gente vai, então, fazer o seguinte. Aqui, tá vendo que o coeficiente aqui desta equação química aqui é 2H2 mais 1O2, que se não aparece nada é 1, dando 2H2O. Como é que a gente vai fazer essa leitura? 2, aqui ó, a gente faz essa leitura assim, 2 mols de H2 reage com o quê? Com 1 mol de O2 para produzir o quê? 2 mols de água. Então, 2 mols de H2 reage com 1 mol de O2 para produzir 2 mols de água. Na de baixo, como é que a gente lê? A gente lê 3 mols de H2 reage com 1 mol de N2 para produzir o quê? 2 mols de NH3. E na última, como é que a gente lê? A gente lê da seguinte forma. Olha aqui, ó. 2 mols de NaOH está para o quê? 1 mol de H2SO4, que está para o quê? 1 mol de Na2SO4 e que está para 2 mols de H2O. Certo? Então aqui a gente tem agora a proporção em número de mols de cada uma das substâncias que estão envolvidas no processo. Certo? Então, uma vez que a gente sabe relacionar as substâncias em mol, sabendo que a proporção entre as substâncias que reagem estão sempre em mol, 2 mols está para 1 mol, está para 2 mols, olha aqui, ó, 3 mols está para 1 mol, está para 2 mols, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir agora os passos para resolver a estequiometria de maneira simples, rápida e fácil. Mas como assim, Binho? Então, o que deveremos fazer? Nós vamos ler esses passos aqui à medida que a gente vai fazendo a estequiometria. Vamos lá. A água pode ser formada através da reação entre os gases hidrogênio, H2, e oxigênio, O2, conforme mostra a equação. Então, tá a equação química aqui. Calcule o valor do número de mols de O2 consumidos na reação de 0,8 mol de gás hidrogênio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a reação química, no seu caso, quando você for fazer a estequiometria, você copia a reação química só a nível de organização, tudo bem? Eu vou copiar aqui, vou pegar aqui a equação química e vou colocar aqui. E uma vez que eu peguei a equação química aqui, copiei, ou seja, você pegou no seu caderninho lá a equação que ele escreveu, copiou embaixo. Agora, o que você vai fazer? Olha só, preste atenção. Circular a substância dada e a substância pedida. Qual foi a substância dada e qual foi a substância pedida, Binho? Aqui, ó. Calcule o valor do número de mols de O2. Ele quer saber, ó, o número de mols de O2, tudo bem? Eu vou até aumentar aqui o calibre aqui da caneta, tudo bem? Para circular tudo bonitinho. Aqui, ó, ele quer o número de mols de O2, certo? Consumidos na reação de 0,8 mol de gás hidrogênio. Então,
ele está falando do O2 e do hidrogênio. Então, a gente vai circular, olha aqui, ó, nós vamos circular a substância pedida e a substância fornecida, como ele falou ali, ó. Circular a substância dada e a substância pedida. Aqui, ó. Circular a substância dada, que foi quem? Que foi o H2, certo? E a substância pedida, que foi quem? Que foi o O2. Só que eu não quero assim, eu quero com caneta. Então vamos lá, aqui ó, H2 e o O2. Muito bem. Depois da gente fazer isso, a gente vai olhar o seguinte, olha só. Colocar as unidades dada e fornecida. Qual foi a unidade que ele me deu? Mol. Então, se foi um mol, aqui eu tenho que usar mol. E o que ele me pediu do O2? Mol. Então, também tem que trabalhar em mol. Quantos mols eu estou vendo aqui? Eu estou vendo 2. Então, 2 mols, certo? Eu vou pegar aqui e vou abrir, ó, para vocês verem. Aqui eu tenho, ó, 2 mols de H2. Então, aqui, ó, 2 mols de H2 está para quantos mols de O2 aqui? 1 mol de O2. Mas ele quer saber o quê? O que ele quer saber? Ele quer saber, ó, calcule o número de mols de O2, então o X aqui tem que estar no O2, e ele está me dando quanto? 0,8 mol de H2. Então, como ele está me dando 0,8 mol de H2, aí você faz a sua regra de 3, que você pode multiplicar cruzado para depois dividir, que eu particularmente acho que é mais lento, ou você pode olhar qual é a proporção que acontece. De 2 para 0,8, o que você fez? Faz de conta que não tem a vírgula, você foi de 2 para 8. Se você foi de 2 para 8, você multiplicou por 4. Então, desse lado, você tem que multiplicar por 4 também. Então, X é igual a 4 mols. 4 mols. Só que não foi 8, foi 0,8, ou seja, você multiplicou por 4 e andou uma casa. Então, andando uma casa aqui, 0,4 mol, não é isso? 0,4 mol de quê? De O2. De O2. E acabou, Binho? Sim, acabou. Bom, a primeira nós já conseguimos fazer. Vamos para a segunda? A segunda diz o seguinte: considere a reação química de produção da amônia descrita pela equação a seguir. A amônia é o NH3. E o que ele me pede? Ele me pede o seguinte: calcule o valor da massa de amônia formada na reação de 0,6 mol de gás hidrogênio. Muito bem, eu vou copiar aqui de novo, vou botar aqui embaixo, ó, vou colar. E muito bem. O que ele pede para eu fazer primeiro? Vamos relembrar. O que ele pede para eu fazer primeiro? O que pede fazer primeiro? Circular a substância dada e a substância pedida. Quem é a substância dada e quem é a substância pedida, Binho? A substância dada, quem é a substância dada? Aqui, ó. Ele me deu gás hidrogênio, 0,6 mol. Então, aqui, ó, a substância dada é esta. A substância dada é esta. E a substância pedida, ele pede o quê? Calcule o valor da massa de amônia. Então, aqui, ó, a amônia está aqui, que é o que está me pedindo. Muito bem, então a gente já circulou as duas substâncias que ele está me dando referência no problema. Então, vamos lá. O que ele fala? Qual é o segundo passo? Colocar as unidades, a dada e a fornecida. Qual é a unidade dada e fornecida? Olha aqui, ó. Calcule o valor da massa de amônia. Então, a amônia tem que ser em grama, ou seja, ele me pede massa, certo? No caso, o gás hidrogênio, ele me dá em mol. Bem, eu posso relacionar mol com grama? Pode. O que você não pode relacionar mol com grama embaixo do outro. Mas o mol de um lado e um grama do outro, não tem problema nenhum. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer, senhores? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Quanto é que vale isso aqui em mol? Quantos mols o tio tem aqui? Tem 3. Então, aqui, ó. 3 mols de H2. 3 mols de H2 está para... Quanto é que vale isso aqui em grama? Bom, outra vez que ele perguntar quanto é que vale em grama, tem que ir na tabela ver. O N pesa 14, só você olhar a tabela periódica, o N vale 14 e o H vale 1. Então, se o N é 14 e o H vale 1, fica 14, 15, 16, 17. Você entende? Vou repetir. O N vale 14 e o H vale 1. Então, se eu tenho 3 Hs e um N, vai ficar 17. Só que eu tenho um número 2 aqui na frente. Uma vale 17. 2 mols de moléculas vão valer o quanto, então?
34. Então, 34 gramas. Mais uma vez, Bim, por que você botou 34? Porque é 14, 15, 16, 17. Como você tem um 2 aqui, 34. Então, 3 mols de H2 está para 34 gramas. Assim como o que ele me deu aqui, ó, 0,6 mol de gás hidrogênio. Então, 0,6 mol de H2 vai estar para X. Então, o que eu fiz daqui para cá, indivíduo? O que eu fiz daqui para cá? Eu fui de 3 para 6. Então, eu multipliquei por 2. Então, lá do outro lado, eu tenho que multiplicar por 2 também, que vai dar 68 gramas. Só que aqui é 0,6 e não 6. Então, eu multipliquei por 2 e andei uma casa para a esquerda. Então, aqui multiplicando por 2, andando uma casa para a esquerda, 6,8 gramas. Então, 6,8 gramas de NH3. Acabou, Binho? Acabou. Acabou. Vamos para a próxima? A próxima fala o seguinte: 3. O ácido fosfórico, usado em refrigerantes do tipo cola, é possível causador da osteoporose. Pode ser formado a partir da equação. Então, tá aqui a equação. Eu vou pegar a equação de novo, indivíduo, e vou repetir ela ali. Copiar, vou botar ela aqui, ó, no meu exercício. Muito bem, vou copiar e vou colar aqui. Aí ele fala: calcule o valor da massa em gramas de H2SO4. Qual é a substância que ele forneceu? H2SO4. Vou circular o H2SO4. Em que? Em massa. Então tem que botar massa, certo? Necessária para reagir completamente com 62 gramas de Ca3PO42. Então isso aqui tem que ser o quê? Em massa também. Bim, o que eu faço com os demais? Nada, ele não forneceu nenhum dado, nem pediu nada, então são só esses dois aqui. Só que desta vez, você tem que usar massa desse e você tem que usar massa desse. Concorda? Muito bem, então o que ele diz lá em cima? Circular a substância dada, não é isso? E a substância pedida. Então a gente circulou. Colocar as unidades. Você nunca, presta bem atenção comigo, que eu vou chegar aqui bem perto da câmera para te falar. Nunca comece com o dado do problema. Nunca comece. Tá vendo aqui que ele me deu esse dado aqui? 62 gramas. Esse dado não pode estar na primeira linha. Tu entendeu, Capadócio? Não pode estar na primeira linha. Está na segunda linha. Ou seja, sempre o dado que ele te der o problema está para X. Beleza? Então aqui, ó. Massa desse e massa desse. Quanto é que vale a massa desse cara? O cálcio, eu vou fazer a conta aqui, ó. O cálcio é 40. Se o cálcio é 40 e eu tenho 3 cálcios, então 40 vezes 3 dá 120. Resolve dentro do parêntese. O P é 31. Aqui dentro do parêntese é 31, mais o oxigênio que é 16, vezes 4 que dá 64. 64 com 31 vai dar quanto? Vai dar 95. Certo? 95. Só que eu tenho um 2 aqui do lado de fora, então eu tenho que multiplicar por 2. Então isso vai ficar 95 vezes 2, que dá 190. E 120 com 190 dá 310. Então isso aqui tu não pode errar massa fixa, indivíduo. Tu não pode errar massa fixa, indivíduo. Então aqui, ó, 310. 310 gramas. Certo? 310 gramas está para. Quanto é que vale o H2SO4? O H2SO4 vai ser quanto, indivíduo? Vai ser quanto? Olha aqui, ó, vamos pegar aqui. O hidrogênio pesa 1. Então, se o hidrogênio pesa 1... Por que eu botei 310 aqui, ó, rapidinho? O número 1 aqui na frente quer dizer que é 1 mol. Então, é 310 mesmo. Se tivesse um número 2 aqui na frente, eu teria que multiplicar por 2. Aí seria 620. E assim por diante. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui. O H2SO4, o H é 1, se o H é 1 e eu tenho 2, vai ficar 2 vezes 1, não é isso que dá 2. O S pesa 32, então mais 32. E o O pesa quanto? O O pesa 16. 16 vezes 4 dá 64. 64 com 32 vai dar 96 e mais 2 dá 98. Então, o H2SO4 dá 98. Mas eu tenho esse 3 aqui na frente. Se eu tenho esse 3 aqui na frente, eu vou multiplicar por 3 aqui, indivíduo. Multiplicando por 3, 3 vezes 8 dá 24, vai 2. 3 vezes 9 dá 27. 28, 29 dá 294. Então, a gente pode dizer que 310 gramas de fosfato de cálcio está para 294 gramas, certo? Eu vou apagar aqui agora porque você já entendeu. Qualquer coisa você volta aí no vídeo. O vídeo existe exatamente para isso, indivíduo.
Então aqui, ó, vou até aumentar o calibre da borracha, que é para apagar tudo logo de uma vez, para ficar mais rápido. Tudo bem? Então 310 está para 294. Muito bem. O que ele me deu, indivíduo? Ele me deu 62 gramas de Ca3PO42, que é o fosfato de cálcio. Então 62 aqui está para X, indivíduo, X. Olha, o que você fez daqui para cá? Olha, o 31 e o 62. Na verdade, você multiplicou por 2, não é isso? Porque 310 vezes 2 dá 620, só que aqui está 62. Então, o que você fez? Você multiplicou por 2 e andou uma casa, ó, 62, tá vendo? Então, aqui você multiplica por 2 também, ó, 294 vezes 2. Vai ficar 8, vai ficar 9 vezes 2, 18, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, dá 588, certo? Mais uma vez, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 588. Então, multipliquei por 2, vou multiplicar por 2 também, então x igual a quanto? 588, só que eu tenho que andar uma casa, então vai ficar 58,8 gramas. Essa é a resposta, que é muito mais fácil do que você pegar isso aqui, multiplicar por isso e depois dividir, né, indivíduo? Muito bem. Então, vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, que é a questão 4, fala o seguinte: o anidrido sulfúrico também pode ser chamado de trióxido de enxofre e possui fórmula SO3. Então aqui saiu apagadinho, possui fórmula SO3. Pode ser formado pela reação a seguir. Pode ser formado pela reação a seguir. Então tá aí. Aí ele fala: calcule o valor do volume de SO3 liberado na ICNTP na reação completa de 12,8 gramas de S na reação. Eu vou pegar aqui, vou copiar, vou colocar aqui embaixo, vou colar. Olha, indivíduo, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte: o que ele pede para a gente fazer? O que ele pede para a gente fazer? Bom, vamos circular a substância dada e a substância pedida. Então, quando a gente pega a substância dada, a substância pedida, ele quer o volume de SO3. Então, o SO3 aqui, ó, indivíduo, aqui tem que ser em quê? Aqui tem que ser em volume, liberado na reação completa de 12,8 gramas de S aqui, ó. Esse camarada aqui também tem que ser o que ele me pediu? Só que tem que ser em grama, Então, a substância que ele pediu e a substância que ele me deu. Aqui ele me deu em grama. E a que ele me pediu em volume, certo? Muito bem. Quanto é que vale isso aqui em grama? Em grama. Aqui, ó, o S, eu vou na tabela periódica e vejo que o S pesa 32. Se o S pesa 32, 32 vezes 2 dá 64. 64 gramas de S. Mais uma vez o tio diz, o S pesa 32. Então, como eu tenho 2, 64. Como ele quer em gramas, 64 gramas. Está para o que, indivíduo? Aqui são 2 mols de SO3, só que ele quer em volume. Volume na ICNTP. Tá vendo aqui que ele está falando? Ó? Na ICNTP, indivíduo. Na ICNTP, que significa o quê? Condições normais de temperatura e pressão. Sempre o volume de qualquer gás, tudo bem? De qualquer gás medido na ICNTP vai ser igual a 22,4 litros. Bim, eu tenho que saber isso? Tem que saber, indivíduo. 1 mol de qualquer gás medido nas condições normais de temperatura e pressão equivalerá a 22,4 litros. Mas você não tem 2 aqui? 2. Então, 2 vezes 22,4 vai ser igual a 44,8 litros. Então, se 64 está para 44,8, então o que ele me deu, que é 12,8 gramas. Então, 12,8 gramas de enxofre está para X. Então, daqui para cá, o que eu faço? Daqui para cá, 64 vezes 2 dá 128. 128 e eu ando uma casa, não é isso? Então, eu estou dobrando e andando uma casa. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho que dobrar. Quanto é que é 44,8 vezes 2? Vai dar 89,6. Só que eu tenho que andar uma casa, porque aqui eu dobrei e andei uma casa. Então, eu tenho que dobrar e andar uma casa. Então, vai ficar igual a quanto indivíduo que vai ficar? Quanto é que vai ficar? Vai ficar
8,96. 8,96 litros. Acabou, Binho? Acabou. Vamos para a quinta. A quinta diz o seguinte: um dos mecanismos de destruição da camada de ozônio na atmosfera é representado pela equação. Então ele diz: considere a reação de 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de NO. Deixa eu já pegar aqui a equação, né? Copiar, vou colocar aqui, colar, e aí como é que vai ser? Vamos ver como é que a gente vai fazer? Ele até copiou muita coisa. Vamos lá. Então ele diz o seguinte: considere a reação de 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de NO. Opa! O NO, indivíduo. O NO, ele me deu em quê? Ele me deu em molécula. Então eu vou circular o NO, circulei o NO, puxei a setinha e escrevo molécula aqui. Aí ele pergunta a massa de O2 formada. A massa de O2 formada, indivíduo. Aqui, ó. Aqui o O2 ele quer em massa. Como ele não me falou nada dos outros, eu não faço nada dos outros. Então, quanto é que vale em molécula? 1 mol de moléculas sempre equivalerá a 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol tem sempre esse número. 6 vezes 10 a 23. Tá lembrado? Se você estudou pelos vídeos de cálculo químico, eu tenho certeza que você lembra. Então, que 1 mol tem a massa fixa, tem 6 vezes 10 a 23, tem 22,4 litros na CNTP. Certo? Então vamos lá. Se ele falou molécula e aqui não tem nada na frente, então é 6 vezes 10 aproximado, né? Porque na verdade é 6,02 vezes 10 a 23. Mas aproximando, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Muito bem. Que está para Marbinho. Se tivesse um número 2 aqui na frente, aí ia ser 12 vezes 10 a 23. Mas tivesse um 3 aqui na frente, aí ia ser 18 vezes 10 a 23, e assim por diante. Então vamos lá. 6 vezes 10 a 23 moléculas está para... Quanto é que vale a massa de O2? Aqui, como ele quer massa, eu tenho que ver a massa. O O pesa 16, então vai ser igual a 32. 32 gramas. Ele quer saber qual é a massa de O2, não é isso? Ó. Calcule o valor da massa de O2 quando eu tenho uma quantidade de molécula. Qual é a quantidade de molécula que eu tenho? A quantidade de molécula que eu tenho é de 1,2 vezes 10 a 24. 1,2 vezes 10 a 24 moléculas. E, Binho, como é que eu faço essa conta? Tenho muita dificuldade. Senhores, vamos por partes. Você foi de 6 para 1,2. Na verdade, o que acontece? O 12 não é o dobro do 6? Se o 12 é o dobro do 6, você dobrou. Então, vou dobrar aqui também, 64. Mas não é 12, é 1,2. Então, eu vou andar uma casa. Então, andei uma casa, 6,4. A potência se manteve? A potência se manteve? Se a potência se manteve, é essa a resposta. Mas ela não se manteve, ela foi de 23 para 24. Se ela for de 23 para 24, você multiplicou por 10. Se ela fosse de 23 para 25, você multiplicou por 100. Se ela fosse de 23 para 26, você multiplicou por 1000. Se ela fosse de 23 para 22, você dividiu por 10. Se ela for de 23 para 21, você dividiu por 100. Pega essa dica? Muito bem, então, o que aconteceu aqui? Você foi de 23 para 24, então você multiplicou por 10. Então a resposta, x é igual a 64 gramas. Então tá aí a resposta. Acabou, Binho? Acabou, Binho. Vamos para a nossa última questão, que diz o seguinte: a reação de hidratação do eteno pode gerar em meio ácido o etanol, conforme mostra a equação. Esse aqui é o eteno, vai vir escritinho para você, certo? E esse aqui é o etanol. Beleza? Eu vou colocar em fórmula molecular aqui, porque fica mais fácil para aquele aluno que ainda está na primeira série do ensino médio. Eu tenho 2 carbonos, então isso aqui é um C2, e eu tenho 2 com 2, 4H. C2H4 mais H2O, certo? Dando o quê? Aqui tem 2 carbonos, fica C2. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6 hidrogênios, e eu tenho um O, dando C2H6O. Eu vou pegar esta equação aqui e vou copiar para botar ali embaixo. Então aqui, ó, copiar. Aí ele fala, calcule o volume de eteno. Então vou botar aqui, calcule o volume de eteno medido na ICNTP. Então aqui ele quer o volume
o eteno é esse, volume, né, esse NTP, na produção de 9,2 kg de etanol. Então, o etanol é esse aqui, então ele está me falando em massa de etanol. Então, seguindo os passos que ele pede para seguir, circule a substância pedida e é fornecido. A gente fez isso, certo? E depois de fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Colocar as unidades, volume e massa. Quanto é que vale o volume na CNTP de qualquer gás? Como aqui é o número 1, não é isso? Se tivesse o número 2, eu teria que dobrar. Vai ser igual a 22,4 litros de C2H4. Se tivesse um número 2 ali na frente, seria 44,8 e assim por diante. Bom, e a massa aqui do etanol? O carbono é 12. 12 vezes 2 dá 24. O H é 1, então fica 6, não é isso? E o oxigênio é 16. 6 com 6, 12, 13, 14, 15, 16 vai 1, 2, 3, 4, 46. Então aqui tem 46 gramas de etanol. Muito bem, então se eu tenho 9,2 quilogramas, quilograma, Binho, e eu não sei, quilograma é sempre 10 ao cubo grama. O que você precisa lembrar? Miligrama, aqui ó, miligrama é 10 a menos 3 grama. Ó, quilograma é a mesma coisa que 10 ao cubo grama. E tonelada é a mesma coisa que 10 a sexta grama. Coloca isso aí no rodapé do seu caderno, tudo bem? Então aqui, ó, isso aqui então vai estar para X. Ih, Binho, essa conta é muito difícil. Não, não é não. De 46 para 92 você dobrou. Então aqui você vai dobrar também. X igual a 44,8. Só que de 46 para 92 você dobra. Então aqui você dobrou. Só que não é 92, é 9,2. Então você tem que andar uma casa. Então isso aqui, ó, isso aqui vai ter que ser o quê? Isso aqui, em vez de 44,8, tem que ser 4,48. Certo? 4,48. Só que ainda tem um 10 ao cubo. Então isso aqui ainda está vezes 10 ao cubo. Você pode deixar assim? Pode, que você já está em notação. 4,48 vezes 10 ao cubo litro. Ou você pode simplesmente multiplicar por 1000, porque 10 ao cubo é 1000. Então vai ficar 4,480 litros. Muito bem, sempre dizendo que se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa continuar produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado da videoaula. Se você não tiver entendido alguma coisa, você pode voltar, colocar num ritmo mais lento e ir vendo devagarinho. E aí você acessa o biscoitinho de estequiometria 1. O biscoitinho de estequiometria 1, então é o biscoitinho onde a gente vai resolver por volta, se eu não me engano, acho que são 10 exercícios que eu vou resolvendo lá, exercício por exercício, para que você fique cada vez mais craque em cálculo estequiométrico. Eu te vejo na próxima videoaula de estequiometria, que é a videoaula de estequiometria 2, onde a gente começa a tratar dos casos especiais, beleza? Te espero lá!